Bom dia, sejam bem-vindos, espero que estejam bem. O Pipo falou aqui agora há pouco, obrigado José. O Pipo falou agora há pouco pela nossa iniciativa que nós começaríamos hoje, mas por uma questão foi adiada em todos os campos, mas de qualquer modo eu quero te convidar a assistir um vídeo comigo, porque a gente vai ouvir um testemunho e baseado nesse testemunho a gente vai conversar um pouco hoje de manhã. When I think about generosity, the first person I think about is my dad, who became a believer when I was about 5 years old at a Billy Graham crusade. And about a year later, my parents picked up my brother and I and moved us to Orlando, Florida, because my dad said, I want to move to a place that nobody knows who a Scrimshire is, and I want my name to represent generosity, faith, integrity, all those things. My sweet wife Pamela and I came to First Orlando in 1983. I think it's like 40-some years ago. Within a year or so after we came, they decided they were doing a significant search to find a location, and this location was identified. And we were there on the Sunday, I think they called it the Miracle Sunday. We raised 100% of the money that we needed to pay cash for this site and build our new church home. When you see the blessings that come from your generosity, your faith and your trust grows all the more. We're on the winning team, and he's counting on us to do everything possible to help get across the finish line, to reach the goal, to reach that next capital campaign goal, or just to help an individual who needs help. Years later, you'll be looking back and you're going, I can't believe what's happened. I can't believe what I've been able to be involved in. I can't believe the generosity that we've been able to share with others. The legacy that I would like to leave behind is one of generosity. The fact that I cared for people, that I opened both hands and let God put in and take out what he chose. I'm Frank Scrimshire, and I'm believing for something greater. Bom, ao longo das próximas semanas nós teremos alguns testemunhos. Eu queria que você ficasse bem tranquilo, a gente não está falando apenas sobre questão de dinheiro, nós estamos falando sobre generosidade, que é algo muito maior. Você ouviu aí o testemunho dele, falando sobre o seu pai, sobre o legado que eles queriam deixar enquanto família. Ele que chegou na nossa igreja, ele falou aqui em 1983, o Pipo falou que está há bastante tempo, eles fizeram Discover juntos na mesma turma, e ele falou sobre o tempo que ele está aqui, o que ele tem visto o Senhor fazendo e como ele quer deixar esse legado de generosidade para as próximas gerações. Embora essa iniciativa vá ser oficialmente lançada na próxima semana, onde nós divulgaremos aí mais materiais de divulgação, você vai receber provavelmente um livro com devocional, uma camiseta dessa iniciativa e tudo mais. Hoje nós já falaremos sobre generosidade, lançando uma espécie de base para os próximos sermões. Não baseados apenas na vida do Frank, do seu testemunho, mas baseados na palavra de Deus. Jesus, ele conta uma história sobre alguém que demonstra esse nível de bondade e tem muito a nos ensinar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10. Nós leremos os versos 25 a 37. A gente vai falar sobre alguém que demonstra bondade, demonstra graça e como a história dessa pessoa tem a nos ensinar. Lucas capítulo 10, versos 25 a 37, a palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Uma história simples. Um homem está descendo de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho, na altura mais ou menos da linha vermelha ali no Rio de Janeiro, ele é assaltado, ele é espancado, deixam aquele homem no chão ali quase morto. De repente passam por ele um sacerdote e um levita, não fazem absolutamente nada, até que vem nessa mesma estrada esse homem apresentado e conhecido como bom samaritano, e o que ele faz tem muito a nos ensinar. Mas eu queria que você pensasse comigo nesse momento, onde nós estamos representados nessa história. Uma história com alguns personagens e a gente precisa pensar onde nós nos identificamos. E a primeira identificação, que é a mais fácil, a que nós fazemos com mais frequência, é a identificação com a vítima. Pastor, eu sou a vítima. E é verdade que por vezes nós somos a vítima. Por vezes, nós somos a pessoa que sofreu na mão dos outros. Por vezes, nós somos a pessoa que, além de sofrer na mão do outro, nós fomos ignorados e fomos tratados com indiferença por quem deveria ajudar. Essa é a primeira identificação que nós fazemos, e está tudo bem você se identificar com a vítima, porque há momentos em que nós estamos desse modo mesmo. Estamos feridos, estamos machucados, as pessoas nos ignoram. Se você está se sentindo assim hoje, esse é o melhor lugar que você deveria estar. Mas entenda que esse não é o lugar que você tem que passar o resto da sua vida. Você não pode morar nesse lugar de se vitimizar para o resto da vida. Você está no melhor lugar a fim de que você seja curado, a fim de que você seja restaurado e a fim de que você seja instrumento de Deus para a cura e restauração das vítimas, porque elas sempre vão existir, e a comunidade cristã é o lugar que proporciona esse lugar, esse ambiente de cuidado mútuo, onde pessoas que sofreram são curadas e são instrumentos de Deus para curar pessoas que sofreram, a fim de que sejam curadas e sejam instrumentos de Deus, e esse ciclo vai se repetindo. Então a minha proposta hoje é pensar no nosso lugar, não enquanto a vítima, mas eu quero olhar com você os outros personagens ditos aqui e apresentados nessa história, e a interação desses personagens com a vítima. Isso é o que tem muito a nos ensinar, porque nos revela basicamente 3 posturas principais aqui, e como cada uma delas é aplicável no nosso contexto de igreja cristã, de comunidade cristã. A primeira postura que a gente percebe é uma postura de pecado do assaltante. É muito simples, é muito fácil. A gente está falando de alguém que viu um homem frágil, debilitado, fragilizado ali, caminhando em determinado lugar, descendo de Jerusalém para Jericó, na história que Jesus propõe, e o assaltante, o que ele faz é ferir e explorar essa pessoa vulnerável. O que ele faz é se apoderar de algo que não lhe pertence. O pecado do assaltante é perceber a vulnerabilidade do outro e, ao invés de ajudar, ele explora essa vulnerabilidade em benefício próprio. E há pessoas assim também na igreja. Pessoas assim na comunidade, por vezes liderando.
E esses líderes, por vezes, estão assaltando também no sentido real, como assaltante, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Vamos nos manter hoje, esse é papo para outro dia. Hoje a gente vai se manter no sentido da representação do que significa essa postura do assaltante. É possível ver na igreja gente que fere, gente que machuca, gente que impõe sofrimento e dor ao outro, gente que faz isso desmotivando os demais, gente que se preocupa apenas com as suas necessidades e interesses, apenas consigo mesmo, gente que manipula a dor do outro em benefício próprio. Mas antes que você diga, é verdade, pastor, apenas pensando no outro, apenas pensando em quem deveria estar aqui, porque nós temos essa tendência de quando ouvimos algo que nos confronta e nos faz olhar para dentro, a gente já tenta espanar logo e pensa, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra. Não, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque por vezes nós também somos exatamente assim. Quantas vezes nós ferimos o outro com pensamentos e comentários maldosos? Quantas vezes nós ferimos o outro com as nossas atitudes, quando usamos as pessoas como meios para os nossos fins, quando nos relacionamos com o outro de modo utilitarista, pensando o que eu consigo ganhar com esse tipo de relacionamento. Por vezes somos nós que agimos assim, e o pecado ele nos faz exatamente isso. Ele nos identifica com o assaltante dessa história e com a postura desse homem. O pecado faz exatamente isso, nos afasta de Deus e nos faz agir também contra o nosso próximo. O pecado ele nos torna exploradores quando deveríamos ser servidores. O pecado nos torna egoístas, enquanto cristãos nós deveríamos ser pessoas generosas. Essa história que Jesus propõe, essa parábola, ela não serve apenas para nos inspirar a ajudar o necessitado. A ideia não é falar sobre dinheiro, a ideia é falar sobre algo muito maior, porque ela nos lembra de uma realidade ainda mais profunda. Quando nós olhamos para esse texto e nós olhamos para dentro de nós, quando nós lemos as Escrituras contra os nossos pressupostos, a gente é desmascarado com essa realidade sobre quem nós somos. E essa história nos lembra de uma realidade muito mais profunda. Nós somos pecadores que precisamos da graça de Deus para não ferir e explorar aqueles que estão ao nosso redor. Sem a graça de Deus e seguindo os fluxos e desejos da nossa própria carne, não estou falando do diabo, estou falando da nossa própria carne. Se nós seguimos os nossos fluxos, desejos, aspirações, daquilo que nós mesmos queremos, nós vamos naturalmente nos identificar com esse homem, porque o nosso coração é caído, é mau, e sem a graça de Deus nós não somos capazes de qualquer ato ou gesto de bondade. O homem segue caído à beira do caminho, e agora entram em ação mais dois personagens, que são o sacerdote e o levita, e neles a gente vê a segunda postura. Se a primeira postura é o pecado do assaltante, a segunda postura é a omissão dos religiosos. Jesus está contando essa história para um mestre da lei, e ele está apresentando nessa história esses homens religiosos, conhecedores da lei, valorizados pela religião judaica, como sendo pessoas omissas. É bem interessante que, óbvio que esse homem, por ser um mestre da lei, ele sabia disso, mas nós precisamos atentar para esse detalhe, que de acordo com a lei, um sacerdote teria, entre aspas, justificativa para não ajudar. Há uma série de leis para os sacerdotes, no livro de Levítico, e no capítulo 21 nós lemos que se um sacerdote ele tocasse em alguém que estivesse à beira da morte, e por algum motivo essa pessoa viesse a morrer em seguida, o sacerdote estaria automaticamente inapto, ele era considerado impuro para o serviço religioso. Então ele tinha motivações e justificativas religiosas para não ajudar o homem. Eu não sei quem esse homem é, eu vou tentar ajudar e eu só me dou mal. A gente vai repetindo, né, essas justificativas, a gente vai usando essas histórias de sofrimento nosso ou do outro para justificar o fato de que nós não queremos ajudar, e é o que esse homem faz muito provavelmente. Se eu encosto nesse homem que eu nem sei quem é, tentando ajudar, e ele morre, eu me torno impuro aqui para o serviço a Deus. Então eu prefiro simplesmente resolver os problemas desse modo. Eu atravesso a rua, eu vou para o outro lado, e ele tem essa postura de omissão. O levita ele desce pelo mesmo caminho,
Ele percebe o que o sacerdote acabou de fazer e ele repete a mesma postura de omissão. E isso nos faz pensar, irmãos, que as nossas boas intenções no serviço religioso, elas não justificam a nossa omissão diante das necessidades. Jesus, nessa história, propõe essa parábola para ensinar exatamente essa ordem. Ele está falando para um mestre da lei. Ele está falando para um homem que valorizava a religião. E ele deixa claro para esse homem que nenhum ritual religioso tem valor se ele não vem acompanhado de uma preocupação em agir para ajudar e favorecer o outro. Jesus vem deixar claro nessa história que não tem o menor valor conhecer a lei, ser religioso, buscar uma espiritualidade, se ao mesmo tempo você ignora a necessidade do que sofre e a dor que se apresenta diante de você. Nós somos bons em justificativas. Nós somos bons, inclusive, em usar a igreja e a religião com esse objetivo de nos defender, de esconder a nossa postura de omissão diante das necessidades. O texto vai nos dizer que o homem descia de Jerusalém para Jericó. E o sacerdote e o levita desciam pelo mesmo caminho, ou seja, eles estão voltando de Jerusalém. O que um sacerdote e um levita faziam em Jerusalém? Prestavam culto a Deus. Eles estão literalmente voltando da igreja. Eles tinham acabado de adorar, de oficiar ali as suas cerimônias, e eles estão passando, depois de sair do culto, depois de ser edificado, depois de ser abençoado, depois de se reunir com o povo de Deus, eles veem um homem em necessidade e ainda assim eles ignoram. A pergunta que eu faço é: do que adiantou a religiosidade desses homens? Não adianta, meu irmão, levantar as mãos na hora do louvor e encolher essas mesmas mãos diante da necessidade do outro. Os teus olhos fechados na hora da oração, eles só têm valor se eles forem acompanhados de olhos abertos para enxergar a dor e a necessidade do que sofre. Eles viram a necessidade e se omitiram. E por vezes nós olhamos para o assaltante e dizemos: que homem pecador, e olhamos para o sacerdote levita e pensamos: que postura ruim. Não, eles são tão pecadores ou até mais. Tiago capítulo 4, versículo 17 vai nos dizer: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes pensamos no pecado daquele que fere, mas não paramos para pensar no pecado daqueles que ignoram a necessidade, dos que sabem que é certo e ainda assim preferem não agir. E quanto a você? Quando você vê alguém desanimado, você é proativo e tem a iniciativa de dar uma palavra de encorajamento? Ou não faz, porque afinal de contas essa é a função dos líderes da igreja? Na hora de chamar os líderes à frente, ninguém me chama, agora também que eu estou vendo a necessidade. E a gente vai justificando o tempo todo a nossa maldade, a nossa covardia, a nossa omissão, e essa história vem nos fazer refletir exatamente sobre isso. Qual é a tua postura quando você vê uma necessidade clara? Você se dispõe a ser parte da solução ou você simplesmente ignora, porque somos tantos. Se eu vi, alguém vai ver também, e essa pessoa vai fazer com toda certeza. Imagina se todo mundo pensasse assim. Esse pecado de omissão, ele é tão grave ou até pior do que o pecado daquele que fere. Mas graças a Deus que a história não termina aí, porque na mesma estrada vem surgindo agora um herói improvável, e com ele a terceira postura. Se a gente vê o pecado do assaltante, se a gente vê a omissão dos religiosos, a gente consegue olhar para esse mesmo texto e enxergar nele também a bondade do samaritano. Um homem que está andando pelo mesmo caminho, para absolutamente tudo e se dedica demonstrando bondade. Se for para mim, diz que eu estou pregando, não posso atender. Os samaritanos, eles eram mal vistos por judeus em geral. Os samaritanos, eles sofriam preconceito, discriminação, eles eram considerados misturados, eles eram considerados impuros, eles eram frutos de relacionamentos de judeus que se casaram com mulheres de outras etnias. Então, quando voltam do cativeiro babilônico, um dos grandes cativeiros da história de Israel, esses judeus, entre aspas, misturados, eles passam a habitar essa região de Samaria. Então, aqueles que se consideravam judeus puros, eles olhavam para os samaritanos pensando que eles eram inferiores, de segunda classe.
Esse entendimento era aplicável especialmente para os religiosos. Os religiosos enxergavam-se como os puros de acordo com a lei, e os samaritanos eram aqueles impuros. Por isso é uma grande ironia que Jesus apresente nessa história o herói da história sendo um samaritano para um mestre da lei que estava ouvindo que o sacerdote e o levita eram pessoas omissas. O samaritano tem a nos ensinar porque nada na história sugere que ele conhecia aquele homem, então ele não age por interesse. Ele não sabe como e ele não sabe nem sequer se ele vai ser recompensado. Mas o que diferencia a postura desse homem é que ele não olha na vulnerabilidade uma forma de conquistar algo como o assaltante fez. Ele não olha na fragilidade um obstáculo para o seu serviço religioso e ignora como o sacerdote e o levita fizeram. Ele enxerga a necessidade e ele se dispõe a fazer algo para resolvê-la. É simples. É isso que nós somos chamados a fazer. E ele demonstra essa bondade na prática de 3 modos. Em primeiro lugar, dedicando tempo. Ele estava ocupado, ele tinha os seus afazeres. O texto vai nos dizer que ele ajuda o homem, cuida do homem, depois ele deixa o homem na hospedaria, ele segue a sua viagem para resolver suas coisas e ele promete que voltaria depois para pagar o restante da dívida, ou seja, ele tinha algo a ser feito, ele não está à toa nessa estrada. As pessoas não viajavam com o conforto e a facilidade que nós temos hoje. Então, naquela época, as pessoas só viajavam quando era extremamente necessário. Ele foi interrompido pela necessidade do homem e isso lhe custou tempo. Mas ele reage com bondade de um modo prático. Naquele momento, tudo que ele tinha para fazer deixou de ser prioridade, porque tinha um homem sofrendo e à beira da morte, na beira do caminho. Aquilo se torna o que era mais importante para ele, porque ele enxerga a necessidade e por enxergar a necessidade ele se dispõe a ser parte da solução também. Qual lugar o outro ocupa na tua agenda? Numa escala de prioridades, onde é que está a necessidade do outro? Porque nós vivemos num mundo que nos incentiva a sermos egoístas. Primeiro para você, depois para você, se sobrar, para você também, porque no outro a gente não tem que pensar, cada um que se vire do seu próprio jeito. Essa história vem nos mostrar que o reino de Deus inverte essa lógica totalmente. Vamos pensar sobre isso no nosso próprio contexto. Como você tem dedicado o seu tempo a serviço do outro na igreja local? No Evangelho nós servimos a Deus, irmãos, enquanto nós servimos o outro. Enquanto nós servimos pessoas, o quanto isso é importante para você. Que legado você quer deixar na vida das pessoas que te cercam e se relacionam contigo? Se isso não é uma prioridade para você, eu sugiro que você reveja as suas prioridades enquanto cristão e exerça bondade na dedicação do seu tempo. Nós precisamos entender que fazemos parte de algo muito maior e precisamos nos dedicar a isso. Não é servir apenas com o tempo que nos sobra, mas é colocar a necessidade do outro como forma de guiar as nossas prioridades. É isso que esse homem nos ensina. Ele demonstra bondade também na disposição dos seus talentos. Nós não fazemos ideia, ou sequer se esse homem tinha uma profissão, uma ocupação. Essa é uma história proposta por Jesus. Mas quando nós olhamos para essa história, a gente vai percebendo, ao longo do texto, que ele se aproxima, depois de se aproximar, ele cuida das feridas, ele coloca vinho e óleo sobre elas. Era um processo medicinal que havia na época e era o recurso que ele tinha à altura. Não saia derramando vinho e óleo na sua ferida, afinal de contas isso não vai resolver absolutamente nada. O que ele tem ali é uma espécie de kit de primeiros socorros e ele coloca isso à disposição, ele cuida, ele enfaixa as feridas. Ele cuida das feridas, ele está ali com o homem, ele está dedicando tudo aquilo que ele sabia fazer em prol do outro. Ele cuida daquele homem por toda aquela noite. Ele demonstra que, pelo menos em certo nível, ele tinha alguma habilidade, algum talento como enfermeiro, como alguém que sabe cuidar, e ele coloca isso a serviço de um homem que estava sofrendo. O que você tem feito com os talentos e dons que Deus te deu? A tua profissão e a tua ocupação servem para quê na tua mente? Para você ganhar dinheiro? Para você ter estabilidade financeira? Para você ter recursos para viajar para onde você quiser?
Ou será que você considera a necessidade do outro também como uma forma de utilizar os dons e talentos que Deus te deu a fim de que outras pessoas sejam abençoadas? Ou você só se importa com os teus lucros, a tua produção, a tua carreira? Jesus nos ensina nessa história, irmãos, que os nossos talentos, aquilo que sabemos minimamente fazer, podem e devem ser uma ferramenta no cuidado do outro. E esse homem demonstra bondade também na doação dos seus recursos. Tempo, talentos, recursos. Ele levou o ferido para uma hospedaria, ele pagou pela hospedagem, ele deu um dinheiro a mais para garantir a hospedagem dele por mais algum tempo ali. Ele promete para o dono da hospedaria que voltaria para pagar o excedente que ele pegasse no frigobar durante a sua estadia ali. Se você é um cristão, eu tenho uma notícia para te dar, e eu não sei se vai te alegrar, mas é o que a palavra de Deus me ensina. Os recursos financeiros que você tem não são teus. Você não é dono do que você tem. Você é um mero mordomo, um administrador desses recursos, e esses recursos devem ser usados para a glória de Deus. O dinheiro é uma boa ferramenta, mas ele deve ser o teu servo e não o oposto. Às vezes a gente percebe que quanto mais algumas pessoas têm, menos elas se dispõem a demonstrar bondade por meio dos seus recursos. Possuir dinheiro não é problema. O problema é quando o dinheiro te possui. O texto bíblico vai nos dizer que não o dinheiro é ruim, mas ele vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De uma forma mais contemporânea, eu gosto de uma música do Frejá, que ele diz o seguinte: desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Isso é graça comum. É Deus repartindo graça com gente que nem crê em Cristo ou nem vive uma vida cristã para nos mostrar verdade. Na teologia, nós utilizamos a expressão graça comum para nos referir a isso. E eu não estou me justificando de verdade. Se você está me criticando por citar uma música do Frejá, do fundo do coração, eu desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Essa bondade greater, Pastor Jay fala português toda semana, vocês tinham que me ouvir falando inglês em algum momento, mas essa bondade sobrenatural, ela é exercida em 3 áreas aqui e nos faz pensar, irmãos, que nós não somos chamados a escolher uma ou duas delas, mas nós temos que nos comprometer enquanto filhos e servos de Deus a exercer essa bondade através do nosso tempo, através dos nossos talentos e através dos nossos recursos que sejam usados para a glória de Deus. A pergunta do mestre da lei era: quem é o meu próximo? E motiva Jesus a contar essa história. Mas a história de Jesus e a sua resposta nos mostram que a preocupação não é quem é o meu próximo. A preocupação deveria ser de quem eu devo ser o próximo. A quem eu devo socorrer, a quem eu devo demonstrar essa bondade. Lembrando que nós somos cristãos, cremos no Evangelho, e não é o fato de ser bom que te salva, porque ninguém é bom o suficiente. Mas porque você foi salvo, você vive essa nova vida e ela é vista na prática por meio da bondade que você destina a outros. A motivação para essa bondade está no Evangelho. Sim, a história é de um herói que agiu com bondade e graça para com pessoas perdidas à beira do caminho. Esse alguém perdido é a representação perfeita de quem nós somos, sem perspectiva, sem absolutamente nada a oferecer. Estávamos à beira do caminho. Pessoas nos feriram, o nosso pecado nos feriu, a nossa religião nos tornou indiferentes em relação ao nosso relacionamento com Deus. Estávamos não apenas à beira da morte, mas estávamos de fato mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Fomos encontrados pelo único, pelo grande herói das Escrituras, e Ele cuidou das nossas feridas. Ele resolveu o nosso maior problema, que é o nosso pecado, ao viver uma vida perfeita, ao dar a sua vida por nós, assumindo a nossa condenação. Mas esse grande herói, ele é maior até mesmo do que a morte. E ele ressuscita ao 3º dia, provando que o sacrifício foi aceito e a dívida foi paga.
Esse grande herói, ele volta aos céus e ele nos garante que vai voltar um dia, assim como esse samaritano da história. Mas ele não vai voltar para pagar o restante da dívida, porque a dívida foi integralmente paga quando ele disse: está consumado. Ele voltará para restaurar todas as coisas. Esse mundo que era perfeito no início, antes do homem decidir pecar e virar as costas para ele, esse mundo será restaurado. E um dia, irmãos, a nossa esperança é que estaremos com ele, onde não haverá mais pecado de assaltantes, omissão de religiosos, e só haverá bondade, graça e amor por toda a eternidade. Esse é o Evangelho, a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós. E o Evangelho é a maior prova e motivação para nós agirmos com bondade. Com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com tudo aquilo que nós temos, pois foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Que o Senhor nos capacite a vivermos assim para a glória dele mesmo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nos lembra dessas posturas e a forma como nós devemos agir em relação às necessidades que se apresentam para nós. Nos ajude a não sermos como assaltantes, nos ajude a não sermos omissos como os religiosos, mas nos ajude a sermos como esse herói improvável, o bom samaritano que demonstra bondade no seu tempo, nos seus talentos e nos seus recursos. Eu oro para que, caso entre nós estejam pessoas também, no momento se identificando como essa vítima, que foram feridas, que foram ignoradas, que elas encontrem na comunidade de cristãos, no povo de Deus reunido aqui, esse lugar de cura, a fim de que sejam instrumentos de cura para outros também. Tua palavra nos diz que o Senhor é tão bom que as consolações que nós recebemos da parte do Senhor devem ser usadas a fim de que consolemos outros também, para que o Senhor seja glorificado no nosso contexto. Nós oramos pedindo isso no nome de Jesus.